Olá, bom dia, paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Comece Bem o Seu Dia. Um programa devocional que visa compartilhar a palavra, dar um testemunho, ajudar você a começar o seu dia bem. É claro que você pode estar assistindo essa mensagem a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer ano, porque ou em qualquer lugar desse planeta, porque a palavra de Deus ela é atemporal. Em qualquer época, ela faz sentido, ela não volta vazia e hoje não será diferente. E eu falei um pouco mais da palavra, porque eu quero falar com você vida e morte na palavra. Se puder escrever, vida e morte na palavra. Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, quem gosta de falar já é um princípio que vai ter muito fruto para comer. Tem gente que é mais silencioso, mas não importa. Ele pode falar menos, mas ele pode trazer um futuro ruim. Como ele pode falar muito, trazendo coisas boas. E é sobre isso que eu quero falar. Olha, através da comunicação verbal, somos capazes de expressar nossa necessidade, desejo, opinião. Então, eu falando, eu externo alguma coisa. É por isso que a Bíblia diz assim, o próprio Deus dizendo, a boca fala do que o coração está cheio. Você já viu aquela pessoa que costuma falar uns negócios meio atravessados, fala, estou brincando? Sabia que a Bíblia condena esse tipo de atitude? A Bíblia diz que esse tipo de atitude não é correto. Você fala uma coisa e diz que está brincando. Uma vez eu corrigi uma criança, meu filho, que ele começou com essa prática, criança ainda, ele falava uma coisa atravessada, eu falava, que é isso, de onde você está tirando isso? Não, estou brincando. Até que um dia eu peguei ele e falei, vem cá, vou ler um texto para você. E eu li o texto da palavra de Deus que diz que quando você fala as coisas e diz que está brincando, a insensatez que isso é. Então o poder da vida e da morte está na língua. Você conversa, você ora, você negocia, você discute. Tudo isso tem a ver com palavras. E se eu te perguntasse, quais palavras você tem criado futuro? Com quais palavras você tem criado futuro? É muito complicado isso. Quando a gente está vivendo um momento meio complicado, a gente tem uma tendência de falar coisas ruins. Eu estava ajudando uma pessoa e ela me mandou algumas mensagens falando tanta coisa ruim. Meu Deus! Aí eu só disse para ela assim, calma, amanhã a gente conversa. Aí no outro dia ela mandou uma mensagem para mim. Ah, me perdoe, eu estava nervosa e tal, falei o que não devia, me perdoe. Falei, eu sei, fica tranquila, nós vamos te ajudar. E ali a gente vai começar. Mas as palavras que ela falou, por mais que ela esteja nervosa, ela cria um futuro. Olha só, palavras são as manifestações de nossos pensamentos e sentimentos. Olha o que Jesus conta em Lucas 6,43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca, olha o que eu te falei, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Precisamos diariamente ficar muito atento a isso. Final da tarde, estamos mais cansados, mais vulneráveis, tem que ter muito cuidado. Você vai tomar uma decisão difícil, importante, uma decisão muito séria, ou você vai participar de uma situação que vai envolver uma discussão, vai envolver muita conversa, argumentações. Muito cuidado, porque você pode se perder nas suas palavras, você pode criar coisas ruins. Escute isso aqui, ó. Segundo dados de um estudo nessa área de fala, né, automaticamente pensamento, 85% dos pensamentos de hoje são de ontem. Vou repetir. 85% dos pensamentos de hoje
são de ontem. Ou seja, ela não... Você não está zerado totalmente no outro dia. Então, muito cuidado com aquilo que você anda carregando de um dia para o outro, de uma semana para outra, que aquilo pode gerar palavras de bênção, mas pode gerar palavras de maldição. Agora, como que eu vou cuidar das minhas palavras? A Bíblia dá uma receita. Eu vou te dar ela aqui. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Ou seja, boa receita para cuidarmos da nossa palavra é estarmos em Deus. Apóstolo, o que é estar em Deus? Estar em Deus é número 1, você entrega a sua vida a Cristo, você começa a caminhar com Jesus, você obedece à palavra de Deus e permita que o Espírito Santo dirija a sua vida. Isso é o mínimo do básico de estar em Deus. Aí, a sua mente em Deus vai transformar a sua maneira de falar. Quando me converti, até... mas vale a pena contar, vale a pena falar. Eu falava muito palavrão, muito palavrão, muito palavrão. Palavrão para mim era um dialeto, era uma linguagem. Eu poderia ver desde uma tragédia a algo emocionante e eu falaria um palavrão ali. Era impossível eu não formatar uma frase sem palavrão. Eu só me controlava se eu estivesse na frente de um estranho ou algum ambiente. Mas normalmente, né, um ambiente sempre de pessoas próximas, comuns, era normal falar palavrão. Aí eu me converto. Ninguém falou para que eu não falasse mais palavrão. Ninguém me explicou que palavrão era maldição. Ninguém me explicou que palavrão, né, xingamentos, ou que até mesmo as minhas palavras atrairiam um futuro ou um resultado bom ou ruim através dela. Não. Eu entendi que o que eu estava falando morria ali. Sem ninguém me ensinar nada, depois de uns 6 meses que eu já estava andando com Deus, eu me lembro que uma pessoa muito próxima falou assim: eu estou impressionado com o que Deus está fazendo na tua vida. Aí eu pensei, falei, sei lá, tipo o quê? Ele falou assim: você era muito boca suja. Você não falava uma frase sem um palavrão. E eu tenho notado ultimamente que você não fala mais palavrão. Foi verdade. Quando eu soltava um palavrão, eu falava, puxa vida, que coisa feia. Quando eu soltava uma palavra xingando alguém no futebol, nossa Deus do céu. Xingava o juiz, xingava o jogador, xingava o adversário. Quando eu vi, eu assisti um futebol sem xingar. Eu resolvi um problema sem xingar. Por que aconteceu isso na minha vida? Porque Deus entrou na minha vida. O Espírito Santo habita em mim. Então, quando eu faço algo que não agrade a Deus, porque a minha vida, a sua, tem um objetivo. Tem missões, tem propósito, mas tem um objetivo maior: glorificar a Deus. A minha vida sem Jesus, eu não estaria aqui. A minha vida sem Jesus, eu não ensinaria essa palavra. A minha vida sem Jesus, se eu fosse um blogueiro, um youtuber, eu estava falando palavrão à vontade aí no Instagram, não estava nem aí. Não estava preocupado, ficava feio, ficava bonito. Era assim que eu vivia. Agora, com Jesus, a coisa mudou. Meus ambientes mudaram. Minhas palavras mudaram. Mas você tem que ter um cuidado muito grande, sabe por quê? Porque quando vem algum momento complicado, algum momento adverso, você não precisa falar um palavrão, mas você pode dizer assim: esse emprego é uma porcaria. Você não precisa falar um palavrão, mas você está trazendo maldição para aquilo ali. Você pode olhar o seu salário e falar assim: mas que miséria, viu? Não é um palavrão, mas você está trazendo maldição. Você pode chegar na sua casa e falar: eu queria estar em qualquer lugar, menos nessa casa aqui. Não é um palavrão,
mas você está trazendo mais maldição para aquele lugar, ao invés de você trazer bênção. Então, que em nome de Jesus, guarde isso. Há um poder na língua, há um poder na fala, de vida e de morte, de bênção e de maldição, de produzir ou de destruir, de construir ou de aniquilar. A escolha é minha e sua. Filtre suas palavras, ande com Deus. Quando falar alguma coisa que não deve, peça perdão a Deus imediatamente. Não tenha vergonha. Seja um palavrão que você falou, algo maldito, Senhor, me perdoa o que eu falei. Em nome de Jesus, me perdoa. Eu retiro essa palavra do mundo espiritual. Porque no mundo carnal, irmãos, isso aqui não muda nada. Mas no mundo espiritual, ela traz à existência aquilo que não existe. A palavra de Deus tem esse poder de trazer à existência o que não existe. Céus e terras foram criados pelo poder da palavra de Deus. Então, leve a sério as palavras que você fala. Que Deus te abençoe, comece bem o seu dia, de segunda a sexta. Espero você no próximo programa, em nome de Jesus.